Sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Hoje vamos conversar sobre o ventrículo esquerdo hipoplásico, o complexo do coração esquerdo hipoplásico. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou residente do segundo ano de Cardiologia Pediátrica da Cardiped Brasil e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardiped Brasil Centro do Coração da Criança. Essa é a vitrine do artigo. Ele foi publicado no Jornal Mundial de Pediatria e de Doenças Congênitas. E o acesso está liberado por esse clipezinho na nossa apresentação. Então, na introdução, a seleção da via de tratamento ideal para pacientes com hipoplasia significativa do ventrículo esquerdo representa um desafio contínuo e substancial para todos aqueles que trabalham com cardiopatia congênita. A decisão é fundamental em relação a esses pacientes, vai ser determinar se a melhor sobrevida e o resultado funcional a longo prazo serão alcançados com reparo biventricular ou a paliação univentricular. As múltiplas controvérsias e os obstáculos relacionados a esse desafio fundamental dessa decisão incluem os seguintes pontos: o uso inconsistente de terminologia, a definição incompleta dos fenótipos cardíacos da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, que a gente coloca pela sigla SHCE, interação complexa entre estruturas do coração esquerdo, o efeito não linear, mas ele é cumulativo das obstruções do coração esquerdo e a característica não discriminatória da operação de Norris da etapa 1, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, e também o alto preço de uma escolha errada de reparo biventricular. No artigo, então, a gente vai abordar a terminologia referente à síndrome de hipoplasia, os fenótipos cardíacos dessa síndrome, a definição de complexo hipoplásico do coração esquerdo, que aí já vai ser outra sigla, que é CCEH, a importância de diferenciar entre o complexo e estenose aórtica valvar crítica com hipoplasia ventricular esquerda, as indicações para reparo biventricular, quando a gente tem o complexo hipoplásico, as contraindicações para o reparo biventricular, o papel da abordagem híbrida e os resultados do reparo biventricular no complexo do coração esquerdo hipoplásico. Então, como definições, nomenclatura e classificação. O complexo do coração aorta esquerdo, ele consiste em uma série de estruturas. Vai ser, então, o influxo ventricular esquerdo, que é a válvula mitral, a bomba, que é o ventrículo esquerdo propriamente dito, a via de saída do ventrículo esquerdo, que a gente comumente tem essa sigla do VSVE, a válvula aórtica, a aorta ascendente e também o arco aórtico. A obstrução das vias de entrada e a via de saída, combinada com a hipoplasia da bomba do ventrículo esquerdo por si só, pode afetar significativamente o fluxo direto para manter a circulação sistêmica. Recém-nascidos com um fluxo sanguíneo inadequado, através do ventrículo sistêmico, eles vão ter a circulação sistêmica, então, dependente do canal arterial. Como conceitos, não se pode definir a anatomia, morfologia e nomenclatura de um fenótipo cardíaco pelo tipo do tratamento que a gente utiliza, já que o tratamento ele pode evoluir ao longo do tempo e é isso mesmo que a gente espera. Como um exemplo que o próprio artigo traz, a operação de Norwood, que a gente conhece como a fase 1, ela não é de fato a cirurgia para a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Ela foi aplicada a malformações cardíacas complexas e até mesmo com dois ventrículos bem desenvolvidos. É necessário compreender alguns termos para a gente definir melhor a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo e o complexo esquerdo hipoplásico, que a gente conseguir, então, diferenciar um do outro. A hipoplasia vai referir ao desenvolvimento incompleto ou subdesenvolvimento de uma estrutura, mas a geometria dela, ela é relativamente preservada. A válvula aórtica, a válvula mitral e o ventrículo esquerdo, eles podem ser hipoplásicos. A estenose de uma válvula cardíaca, que é o que a gente está falando aqui, refere-se à fusão comissural com o estreitamento do orifício efetivo da válvula em relação ao anel. E a atresia da válvula cardíaca refere-se a uma válvula que ela é imperfurada ou até ausente. Então, a gente tem uma obstrução completa na atresia. Pelo CID-11 e pelo Código de Cardiopatias Congênitas de 2011, a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, ela é definida como
um espectro de malformações cardiovasculares congênitas, com grandes artérias normalmente alinhadas, sem uma junção atroventricular comum, caracterizada por subdesenvolvimento do coração esquerdo, com hipoplasia significativa do ventrículo esquerdo, incluindo atresia, estenose ou hipoplasia da válvula aórtica ou mitral, ou das duas válvulas, e hipoplasia da aorta ascendente do arco aórtico. É toda essa definição. Já a síndrome do coração esquerdo hipoplásico não tem estenose valvar intrínseca ou atresia, ela vai ser sinônimo do termo complexo cardíaco esquerdo hipoplásico e é definida como a malformação cardíaca na extremidade mais branda do espectro da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, com grandes artérias normalmente alinhadas, sem uma conexão atrioventricular comum também, caracterizada por subdesenvolvimento do coração esquerdo, com hipoplasia significativa do ventrículo esquerdo e hipoplasia das válvulas aórtica ou mitral, ou das duas, na ausência de estenose valvar intrínseca ou atresia, com hipoplasia da aorta ascendente do arco aórtico. Então, o grande fator diferenciador é a atresia ou estenose. Aqui, na tabela 1 do próprio artigo, ele tenta listar os subtipos para a hipoplasia do coração esquerdo hipoplásico, de junho de 2022, tentando aglomerar todas as possibilidades e alterações diagnósticas que são concomitantes, já que os pacientes eles têm uma variabilidade bem extensa e é uma doença de espectro, né? Ela não é uma só definição. As indicações e contraindicações. Para o reparo biventricular, então, tanto na síndrome de hipoplasia, mas especificamente no coração esquerdo hipoplásico. Existem várias estratégias cirúrgicas para a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Temos a paliação funcionalmente univentricular em vários estágios, a paliação cirúrgica encenada com procedimentos híbridos, o transplante cardíaco, o reparo biventricular inicial e a paliação funcionalmente univentricular com ponte para o reparo biventricular. Para a maioria dos pacientes com a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, a paliação encenada funcionalmente univentricular é a que a gente mais vê no meio, mas num pequeno subgrupo dos pacientes com essa síndrome, a reparação biventricular é uma abordagem viável, e é isso que a gente vai conversar aqui. Inicialmente, esse reparo biventricular, ele foi considerado para pacientes com estenose aórtica crítica, com hipoplasia ventricular esquerda leve e válvula mitral normal, que é uma apresentação que não é considerada na síndrome de hipoplasia. Mas também existiram casos que a hipoplasia ventricular esquerda significativa e outras lesões obstrutivas do lado esquerdo, esse fenótipo agora ele seria considerado como síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, mas de uma forma mais branda. Em 1998, Tchervenkov e colaboradores, eles identificaram, então, o complexo do coração esquerdo hipoplásico como outro subconjunto de pacientes da síndrome de hipoplasia, nos quais havia uma alta possibilidade de reparo biventricular e uma grande probabilidade de serem bem-sucedidos. Esses pacientes, eles não tinham a estenose valvar intrínseca, ou a atresia valvar, que a gente comentou, e a intervenção a nível valvar, ela, então, não vai ser necessária. Em geral, a busca pelo reparo biventricular nos pacientes com a síndrome de hipoplasia opera sob a suposição de que o coração biventricular ele vai ser capaz de suportar as circulações, tanto sistêmica e pulmonar, obviamente, com pressões de enchimento adequadas e é melhor funcionalmente do que um coração univentricular. Nos corações submetidos ao reparo biventricular, o ventrículo esquerdo, embora pequeno, ele tem que ter um tamanho relativamente adequado e uma função para sustentar a circulação sistêmica, que é o grande diferenciador. A via de entrada e a via de saída, eles também têm que ser adequados para permitir esse débito cardíaco. E muitos pacientes com coração esquerdo hipoplásico, eles podem ter, então, essa chance de ter uma circulação biventricular. Infelizmente, os critérios para determinar quais pacientes são viáveis para reparo biventricular, eles não são totalmente claros, o artigo deixa isso muito explícito. Vários problemas podem complicar essa decisão, que seriam a fisiologia transitória do paciente RN para a vida pós-natal, porque tem uma transição rápida nesse período e também o que pode mudar a nossa abordagem operatória.
Como cada nível de obstrução afeta um quadro geral da função ventricular esquerda e da circulação sistêmica, essas alterações elas não são facilmente previstas e as interações complexas elas podem ocorrer a cada nível de obstrução do complexo coração esquerdo-aorta. Além disso, a existência de defeitos do septo interatrial ou do septo interventricular podem causar sobrecarga de volume e pressão, também no ventrículo direito, e nos leva à subestimação do verdadeiro valor da dimensão ventricular esquerda e até de alterações de gradiente pelos métodos de avaliação de imagem. A má seleção de candidatos ou reparo biventricular deficiente podem deixar lesões residuais que, com o tempo, levam a problemas cardíacos, como insuficiências ou até a hipertensão pulmonar. E por isso que é tão importante a gente selecionar bem o paciente, porque a falha no reparo biventricular está associada a uma alta mortalidade e a dificuldade de possibilidade de resgate de um ventrículo e meio ou até da paliação univentricular, depois que eu fiz a biventricular. Geralmente, muitos pacientes com coração esquerdo hipoplásico, o complexo, com hipoplasia da válvula aórtica, da válvula mitral e do ventrículo esquerdo, eles podem ser candidatos a esse reparo biventricular, enquanto aqueles pacientes com estenose aórtica e mitral verdadeira, eles têm menor probabilidade desse reparo de dois ventrículos. Então, é importante a gente distinguir os pacientes, tanto esses com estenose e atresia das válvulas, quanto os pacientes com estenose aórtica crítica daqueles do complexo do coração esquerdo hipoplásico, que é o que a tabela 2 do próprio artigo traz também. No coração esquerdo hipoplásico, os folhetos valvares, eles são hipoplásicos, mas são normais, e a função da válvula também é normal ou próximo disso. Nessas situações, não é necessária a valvotomia aórtica por via cirúrgica ou nem percutânea. E, por outro lado, os pacientes com estenose aórtica crítica apresentam folhetos valvares aórticos espessados e até a fusão comissural, então vão necessitar muito provavelmente dessa valvotomia aórtica. Devido à gravidade da obstrução em muitos pacientes com estenose da válvula aórtica, o ventrículo esquerdo ele tende a ser menos complacente do observado naqueles com o complexo do coração esquerdo. E vários sistemas de pontuação, eles têm sido aplicados à estenose aórtica crítica com hipoplasia ventricular esquerda para ajudar a determinar se certos pacientes seriam candidatos a reparo biventricular, como o score de Rhodes, o score de Colan e a calculadora de risco da Congenital Heart Surgeons Society, para tentar então eleger quais pacientes seriam melhor aplicáveis ou não. E é muito importante também termos a avaliação da fibrolastose endocárdica, que é um preditor negativo do reparo biventricular, para ele ser bem sucedido na estenose aórtica crítica com hipoplasia ventricular esquerda. E essa alteração ela tende a não estar presente no coração, no complexo do coração esquerdo hipoplásico. A avaliação de imagem. A avaliação precisa do tamanho do fluxo e das funções dos componentes individuais do complexo coração-aorta esquerdo é vital para a gente determinar, então, a candidatura do reparo biventricular nos pacientes. E além da avaliação da válvula mitral, do ventrículo esquerdo, da via de saída, a válvula aórtica, a aorta ascendente e do arco aórtico, precisa-se confirmar a presença ou ausência de coarctação de aorta. O diagnóstico do complexo do coração esquerdo deve ser estabelecido na ausência da estenose da atresia valvar, isso então, o artigo traz com bastante ênfase, e em conjunto com uma avaliação estrutural, é importante determinar as consequências fisiológicas das estruturas hipoplásicas como um todo. Para esse fim, a ecocardiografia é o principal exame diagnóstico para avaliação, e as medidas ecocardiográficas relevantes incluem o tamanho, o Z-score da válvula mitral e da válvula aórtica, a dimensão diastólica final do ventrículo esquerdo, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, então são duas medidas distintas, a via de saída do VE, a aorta ascendente e o arco aórtico. E como a gente também falou, a presença ou não de coarctação. Outras estruturas dignas de nota que requerem avaliação detalhada incluem a presença ou ausência de um ventrículo esquerdo com formação do ápice, a displasia dos folhetos valvares, o aparelho subvalvar da válvula mitral anormal e as derivações intracardíacas e presenças ou não de shunts. É importante toda a equipe não se apressar na tomada de decisão entre um paciente biventricular por um univentricular
Então, a ecocardiografia seriada, ela se justifica no período pós-natal imediato, que foi o que a gente comentou da mudança da fisiologia do paciente RN para a vida pós-natal. Como a resistência vascular pulmonar ela vai cair, então, o sangue flui para a aorta ascendente e o arco aórtico, e essas duas estruturas elas podem sofrer alterações, o que, por sua vez, pode impactar o potencial do ventrículo esquerdo hipoplástico dele mesmo se desenvolver e crescer. O que inicialmente era um fluxo retrógrado para a direção da aorta ascendente e do arco e da circulação sistêmica ser ductal dependente, ela pode eventualmente, então, nessa transição dos fluxos do paciente RN, tornar-se consistentemente anterógrado de um ventrículo esquerdo. Então, a função ventricular esquerda subótima pode normalizar durante esse período e manter a persistência do canal arterial, seja com prostaglandina, seja com stent. Para qualquer melhora da fisiologia, é uma estratégia viável antes da equipe decidir, então, da palhação univentricular e o reparo biventricular. A ressonância magnética, ela tem um uso crescente na avaliação dos pacientes, tanto com a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo quanto no complexo esquerdo hipoplásico. E, na verdade, a própria ressonância, ela tem algumas vantagens quando a gente compara com a ecocardiografia. Em algumas situações que a gravidade da hipoplasia ventricular esquerda ela é limítrofe para o reparo biventricular. Então, ela é uma ferramenta muito importante para todos aqueles pacientes borderline. Gruss e Wortmann, eles compararam a utilidade da ressonância magnética pré-operatória e da ecocardiografia em pacientes com ventrículo esquerdo pequenos limítrofes, numa amostra de 20 pacientes. Desses, 12 dos quais foram diagnosticados com complexo esquerdo hipoplásico. A ecocardiografia, nesse estudo, subestimou consistentemente o volume e não se correlacionou com a ressonância magnética. Um volume diastólico final indexado em mais de 20 ml por metro quadrado de área de superfície corpórea, tem sido comumente considerado como um dos pontos de corte para reparo biventricular bem-sucedido, apesar de ainda não ser bem estabelecido como um critério, mas apenas 31,3% da coorte atendeu a esse critério e teve sucesso no reparo biventricular. Os investigadores concluíram assim que a ecocardiografia ela pode excluir falsamente alguns pacientes para que as medições da ressonância magnética são mais tranquilizadoras. E a ressonância também pode avaliar a extensão da fibroelastose endocárdica, que também é um ponto muito positivo. Com base na experiência do Hospital Infantil de Montreal, que o artigo traz, o reparo biventricular no complexo do coração esquerdo hipoplástico depende de vários critérios. E eles não se baseiam simplesmente em imagens absolutas ou medidas que a gente até falou agora, né, do ecocardio e na ressonância. O fluxo direto através do coração esquerdo para a aorta ascendente e os ramos, ele é obviamente necessário e ocasionalmente um paciente pode ter reversão de fluxo no período neonatal precoce, que é os pacientes que a gente elegeria para avaliação ecocardiográfica seriada. Mas então depois o paciente deve ter um fluxo anterógrado consistente, se então a equipe decidir por correção biventricular. Implícito na definição de coração esquerdo hipoplástico, o paciente não deveria ter estenose intrínseca, atresia das válvulas aórtica e mitral, e ele também deve ter função ventricular esquerda adequada para sustentar a circulação sistêmica e suportar a pós-carga, também sistêmica. E a fibroelastose ela não pode estar presente, que são aqueles critérios que a gente até tentou separar os pacientes com estenose aórtica crítica daqueles com coração complexo do coração esquerdo hipoplástico. O tratamento cirúrgico. Os princípios-chave para reparação biventricular para pacientes com complexo do coração esquerdo seriam eliminação de toda pós-carga extracardíaca por aumento da aorta ascendente do arco aórtico no procedimento cirúrgico, e a extensão proximal desse aumento aórtico ele não deve se estender até a raiz da aorta para evitar lesões nas artérias coronárias. A extensão distal do aumento aórtico ele deve chegar, então, até a região proximal da aorta torácica descendente. Eliminação de shunts intracardíacos para pré-carregar totalmente o coração esquerdo por fechamento de comunicações interatriais ou interventriculares.
mais um ponto importante que a gente até já viu em outros clubes do artigo, que comunicações interventriculares elas são incomuns, principalmente no complexo do coração esquerdo hipoplásico. O manejo conservador das válvulas mitral, aórtica e da via de saída. Em alguns pacientes com as funções ventriculares esquerda limítrofe, o papel da fenestração do septo interatrial ele não é claro. Aqui nessa figura 1 do artigo, ele tenta ilustrar técnicas de reparo biventricular no coração incomplexo do coração esquerdo hipoplásico. Na letra A, um arco aórtico hipoplásico e uma aorta ascendente são abertos longitudinalmente. No B, é realizado aumento do retalho da aorta ascendente e do arco aórtico. E na letra C, as comunicações interatriais, são fechadas. E em alguns pacientes com função ventricular esquerda limítrofe, devemos avaliar a necessidade ou não de uma fenestração interatrial de 2 a 3 milímetros. Alguns passos cirúrgicos que o artigo traz, pontuado. No Hospital Infantil, também de Montreal, todos os pacientes foram abordados por esternotomia mediana e os reparos foram realizados com circulação extracorpórea sob hipotermia profunda. A aorta ascendente hipoplásica foi canulada na base da artéria braquicefálica ao longo da face lateral e foi utilizada canulação bicaval. A persistência do canal arterial foi ligada por sutura durante o resfriamento e quando a hipotermia profunda foi alcançada, a perfusão cerebral anterógrada seletiva ela foi obtida avançando a cânula aórtica na artéria braquicefálica e prendendo-a no lugar, enquanto ela vai então prender os outros vasos da cabeça e perfundir a artéria braquicefálica sob um fluxo de baixa velocidade. A curvatura menor da aorta ascendente e do arco aórtico foi incisada e aberta longitudinalmente da aorta ascendente proximal até a aorta torácica descendente proximal, que a gente comentou até na figura. A aorta aberta foi então aumentada com um retalho de homoenxerto pulmonar e quaisquer comunicações interatriais ou interventriculares foram fechadas através de uma atriotomia direita. Em alguns pacientes, a fenestração foi mantida ou não. Uma observação que o artigo traz também são os pacientes borderline, para correção biventricular, e a opção de realização de recrutamento do ventrículo esquerdo escalonado, que pode levar ao crescimento das estruturas cardíacas esquerdas para a posterior conversão biventricular. Esses tipos de outros meios cirúrgicos a gente já viu em outros clubes do artigo, mas esse artigo também traz como uma possibilidade. Nesses casos, então, dos pacientes borderlines, seriam feitas a reconstrução da aorta e da via de saída do ventrículo esquerdo, feita uma bandagem pulmonar e a CIV seria mantida. Então, depois que meu coração esquerdo ele melhora, ele consegue aumentar a sua dimensão, a bandagem ela é retirada, a CIV fechada, e aí sim se faz a reconstrução biventricular. Também é pontuado no artigo em neonatos a estratégia alternativa de uma paliação híbrida, que seria, então, a bandagem dos ramos pulmonares, a manutenção do canal arterial com o uso de prostaglandina ou até estente de canal, e depois a correção biventricular. Nos resultados, após o reparo biventricular neonatal, o coração esquerdo ele pode suportar com sucesso a circulação sistêmica em mais de 90% dos pacientes com o complexo do coração esquerdo hipoplásico. E para aqueles com reparo biventricular bem-sucedido, um aumento significativo das estruturas do coração esquerdo, ele é observado até mesmo antes da alta, e principalmente com um ano após cirurgia. Conforme foi demonstrado em diversas séries que o artigo aglomera, um crescimento importante e recuperação das estruturas esquerdas vai ocorrer, então, nos 6 primeiros meses, até o primeiro ano de vida, com uma taxa de crescimento mais baixa da válvula mitral em relação às outras estruturas. A mortalidade precoce, segundo diversas séries, varia de 6 até 15% para o reparo biventricular inicial, e os pacientes que foram submetidos inicialmente ao recrutamento ventricular esquerdo ou às estratégias híbridas tiveram taxas semelhantes de acordo com os artigos que foram ajuntados para formular o artigo que a gente está apresentando hoje. As causas de morte variaram de acordo com a série e alguns pacientes morreram até de complicações que não eram cardíacas.
Os pacientes com reparo biventricular bem-sucedido apresentam sobrevida favorável a longo prazo, e o mesmo trabalho de Cherchevenkov e colaboradores demonstrou apenas uma morte tardia aos 39 meses após a cirurgia, entre os 11 pacientes que sobreviveram até a alta hospitalar, com segmento médio de 67 meses. Esse paciente que veio a óbito tinha hipertensão pulmonar juntamente com uma única artéria coronária direita e ele morreu após uma operação de cono modificado. Em outros trabalhos, foi relatado 30 pacientes com um complexo do coração esquerdo hipoplásico submetidos à correção biventricular com uma mortalidade tardia por complicações extracardíacas após o segmento médio de 63 meses. Em outra série, pacientes submetidos ao reparo biventricular sobreviveram até a alta hospitalar e todos estavam vivos 10 anos após a alta e 10 anos de acompanhamento. Independentemente dos pacientes com complexo esquerdo hipoplásico terem recebido reparo biventricular neonatal ou mais tardiamente, eles estão todos propensos à necessidade de reintervenções, que foi algo também abordado no artigo da semana passada, e o evento livre de reoperação ou intervenção transcatéter, ele cai para quase 40% em uma evolução de 5 anos, em acompanhamento de 5 anos dos pacientes. A ortoplastia com balão foi realizada em até 30% dos pacientes, e as recoarctações e o desenvolvimento de obstruções da via de saída do ventrículo esquerdo foram os motivos mais comuns de reoperação, necessitando de reparo da aorta ascendente e do arco aórtico, procedimentos de ampliação radicular e o reparo aórtico ou substituição das válvulas. Esses dados, eles são concordantes com o artigo que a gente apresentou na semana passada, que também pontuou que principalmente a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo é o principal motivo de reintervenção dos pacientes. Como conclusão, o coração esquerdo hipoplásico, esse complexo, é um subtipo definido de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, com uma alta taxa de sucesso para correção biventricular. O complexo deve ser diferenciado de estenose aórtica crítica e hipoplasia ventricular esquerda, que é aquela tabela que a gente viu, porque esses dois fenótipos cardíacos, eles vão ter estratégias distintas de tratamento e taxas de sucesso diferentes para o reparo biventricular. E embora os resultados a longo prazo sejam bons, as reoperações, especialmente para a obstrução das vias de saída e recoarctação, vão ser comuns, independente do meu tipo de abordagem cirúrgica. É fundamental também identificar os candidatos adequados para o reparo biventricular, já que um paciente com reparo biventricular deficiente, que não evoluiu de forma adequada, pode se sair pior do que um paciente com uma boa paliação univentricular. E ainda muito trabalho para elucidar os critérios de imagem que favoreceriam os pacientes que podem tolerar melhor um reparo biventricular inicial ou não, mas aqui já é uma tentativa de eleição de critérios para a gente conseguir, então, definir melhor os pacientes para paliação univentricular ou biventricular. Obrigada. Então, bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista, um dos coordenadores científicos da Cardioperi Brasil, hoje fazendo comentários sobre o artigo apresentado, Hipoplasia do Coração Esquerdo, complexo do hipoplasia do coração esquerdo. Trabalho bem recente, né, 2022, bastante completo, não traz avaliações estatísticas, mas eu vou comentar alguns aspectos sobre terminologia. Resumindo a classificação do estudo, é nitidamente um estudo qualitativo, né? Não tem estudos matemáticos, fórmulas, curvas atuariais, valores de P, etc. Então, é um estudo qualitativo, ele é de campo, não houve intervenção, é uma revisão do conhecimento atual sobre o assunto, então, qualitativo, de campo, transversal contemporâneo, transversal porque não há acompanhamento, segmento
dos casos, ou avaliação retrógrada, então ele é parado no tempo e parado no tempo atual, porque ele é bem recente, né? Atualizado até agora 2022. E para que seja feita a revisão do conhecimento atual sobre o assunto. Então, em resumo, é um estudo qualitativo de campo transversal, contemporâneo e de revisão. Ele não tem, como eu disse, aspectos metodológicos, tipicamente, mas eu achei interessante ele destacar aspecto da terminologia, definindo bem o que é hipoplasia, o que é estenose e o que é atresia, né? São termos que aparecem frequentemente aqui em nosso meio com as cardiopatias congênitas. Então, a hipoplasia refere-se ao desenvolvimento incompleto ou subdesenvolvimento de alguma estrutura. O interessante é que mantém a geometria dessa estrutura, né? A geometria está relativamente preservada. Então, a válvula aórtica, a válvula mitral, o ventrículo esquerdo podem se apresentar com hipoplasia. Então, um desenvolvimento incompleto ou subdesenvolvimento. Já a estenose refere-se à fusão das comissuras, né, com estreitamento do orifício efetivo. Então, há uma redução da área útil de uma válvula aórtica ou pulmonar nos casos de estenose, por fusão das comissuras. E a atresia quer dizer imperfuração ou ausência. Então, nesses casos, há uma obstrução completa da passagem do fluxo por aquela região. Bem, então, por analogia, eu trouxe aqui para a gente reconsiderar, né, dois termos que são muito falados na nossa especialidade, um deles até foi usado aqui hoje, foi mencionado o transcatéter, né? E essa palavra catéter ou cateter, ela é bem conflitante em termos de como se expressa, né? O termo, a forma correta de se falar é cateter, e não catéter. Então, seria transcateter, né? Ou cateter. Por quê? Essa palavra ela se origina do grego, e lá no grego ela tem acento na última sílaba. Veja aqui, K-A-T-H-E-T-E-R, com acento na última sílaba. Desse modo, cateter é uma palavra oxítona, e o significado é algo que se introduz. Veja que é uma palavra bastante antiga, Hipócrates já usou com o sentido de pessário, né? Um mecanismo de contenção de um prolapso uterino, por exemplo. E Galeno já usava a palavra cateter para designar instrumentos metálicos para esvaziar a bexiga. Bem, mas na linguagem atual há controvérsias, né? Tem gramáticos ou estudantes da língua que aceitam o uso do termo catéter, como é mais falado, justamente com essa justificativa do uso, né? Como o uso vem sendo consagrado de se falar com acento para, como termo paroxítona. Mas os mais ortodoxos sugerem que se use o modo original da palavra. Então, sugestão que se use aqui no nosso grupo o termo cateter. Já menos controverso, mas muito usado erroneamente, é o termo anóxia, né? Nós usamos frequentemente na cardiologia anóxia, hipóxia, mas não é correto. Anóxia, como vocês podem ver nessa figurinha aqui, anóxia é um nome que se dá para esse bichinho, esse coleóptero aqui, esse chama anóxia. Quando a gente quer falar falta ou privação de oxigênio, o termo correto é anoxia. E qual é a justificativa disso? Vejam aqui. Anoxia, que é a falta de oxigênio,
usando a palavra de modo oxítono, vem aqui do grego, veja, an quer dizer sem, óxios, oxigênio. Então, anoxia quer dizer sem oxigênio. O termo anóxia, que se refere a esse bichinho aqui, a explicação etimológica dele é o seguinte: anóxia é a, que é não, noxious, nocivo. Por quê? Porque esse bichinho aqui ele não causa mal nenhum, apesar dessa aparência aqui um pouco estranha dele, ele não é venenoso, não causa irritação, não pica, não dá alergia, nada disso. Ele é não nocivo. Então, quando a gente quiser falar que está faltando oxigênio, uma criança com uma crise de anóxia ou de hipóxia, na verdade seria uma crise de anoxia ou hipoxia, porque nenhum desses bichinhos aí é venenoso, ok? Então, achei que esse artigo, em termos de fortalezas e fraquezas, ele tem apenas fortalezas, ele descreve e explica com bastante detalhe, né? Não vi falhas metodológicas, porque não foi abordado isso aí, né? Mas do ponto de vista de descrição, me pareceu bastante completo, bastante informativo. Então, fico à disposição.